Bom dia, alunos. Espero que você esteja bem nesse período aí de quarentena, período de reclusão de coronavírus. Como já dizia um filósofo grego, Heráclito, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que a única coisa permanente é a mudança. Então, acostume-se com isso. É bem provável que ao longo da sua caminhada acadêmica você venha a participar de várias aulas virtuais, vários cursos virtuais. Eu recentemente encontrei um amigo e ele está fazendo curso de História na mesma faculdade que eu fiz e ele está fazendo 90% das aulas online. Então ele só vai lá fazer prova e uma ou duas aulas presenciais, às vezes, por mês. E todo o material, todo o conteúdo, todo relacionamento até em fóruns é feito aí online. Então isso aí já é uma antecipação da realidade que você vai encontrar na sua vida acadêmica. Bom, então o que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos ver? Na verdade não é uma aula, é só um bate-papo a respeito da primeira matéria que nós temos aí no nosso currículo. É República Velha. Então o que seria República Velha? Por que chamaram esse período de República Velha? Vejamos. Então, por que esse período é chamado de República Velha? O período que vai de 1889 a 1930. É porque ele guarda algumas características únicas. Por isso que os historiadores escolheram esse nome para definir aí os eventos que ocorreram durante essas datas. Nós temos aí um país. Quais são as características, então? Nós temos um país saindo da escravidão, então boa parte da população, acredito que a maioria, era ainda ex-escravos, e essas pessoas, esses entre aspas, cidadãos, eles não tinham direitos, eles não estavam acostumados com reivindicação de direito, nada disso. O que eles tinham, o que vinha de bom para eles era a título de benefício, e eles viam como uma bondade do seu senhor. Era assim que os ex-escravos percebiam essa realidade. Inclusive muitos ainda viviam nas mesmas condições sociais que eles enfrentavam durante a escravidão. Uma outra característica era o poder local. Então esses senhores, esses ex-senhores de escravos, eles continuavam mandando nas suas localidades da mesma forma do período da escravidão. O poder deles continuava o mesmo. Eram os donos de fazendas, os latifundiários, e eles eram chamados de coronéis. Então o coronelismo, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, ainda era presente, tinha muita força ainda nessa localidade. Uma outra situação era o sistema eleitoral. A partir de agora, o cidadão ele vai ter uma participação mais efetiva na política brasileira, ele vai com mais frequência às urnas, e você não tem um sistema eleitoral eficaz, capaz de atender aí as dimensões territoriais de um país, né, imenso. É um outro problema que eles vão enfrentar. E por último, a sociedade agrária. Ainda era uma sociedade pautada na terra, o poder vinha da terra, por isso que você tem aí os coronéis, os fazendeiros, latifundiários, e isso daria um grande contraste com as sociedades europeias, as sociedades já industrializadas, em que você já tem formação de classe, você já tem sindicatos, você já tem uma série de defesas contra um poder tirano, digamos assim, um poder que não se preocupa com a realidade que o povo vive. Então hoje nós temos diversas formas, meios de comunicação, de reivindicação, que essa sociedade da República Velha ainda não tinha. A greve era tratada de forma truculenta, qualquer tipo de reivindicação era vista com maus olhos pelo poder político e pelo poder local também, como eu falei, os coronéis. Então são essas as características que nós vamos estudar com mais profundidade ao longo desse pequeno encontro virtual. Bom, uma outra questão a ser discutida é por que o Império acabou? Por que interromperam, digamos assim, 50 anos
de um regime imperial para dar espaço a outro, para dar espaço ao período republicano. O que aconteceu nesse final de década, da década de 1880, para que isso ocorresse? Então a gente vai dar uma olhada nessas características do final do Império que decorreram no fim desse regime. Vejamos. Bom, então tá aí. Na verdade, não foram 50 anos somente, são 67 anos, 67 anos de Império, para ser mais preciso, em que nós tivemos aí a figura do imperador e todo um sistema girando em torno dessa pessoa. Na verdade, foram dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E aí, em 1889, você tem o fim do regime monárquico, o fim do regime imperial e a proclamação da República. Então, por que isso aconteceu? Quais foram os eventos que levaram o fim desse sistema, dando espaço aí para o sistema republicano? Vejamos. Eu gosto muito dessa figura, porque ela retrata aí, simboliza os problemas enfrentados pelo imperador, pelo império, nessa última década aí de existência. Essa figura é muito comum você encontrar ela em concursos, em vestibulares, até no Enem, e algumas questões vêm relacionadas a ela. É bom você entender, né, do que se trata isso aí. Então, você olhando aqui, vamos fazer uma abordagem pequena do que ela traz, em termos de simbolismo. Você tem ali a figura do imperador, perdão, você tem a figura do imperador numa plataforma, e essa plataforma está sendo sustentada, melhor, por 3 colunas. Uma delas é a igreja. A gente tem que lembrar que era um sistema de governo confessional, não é laico, não era um Estado laico, e o Estado tinha uma religião oficial e era o catolicismo. Então a igreja era uma das colunas que sustentava o império. Não diferente disso, a população também era bem religiosa. A população também, digamos assim, era simpática a essa religião. Até mesmo aqueles, digamos, de outras origens, por exemplo, que mais nos chama a atenção é a população escrava, que traz na sua origem lá, na afrodescendência, suas próprias religiões, porém havia também um secretismo religioso. Aqui se misturava tudo. Não obstante, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, aqui no bairro, no Magé, no Barra do Saco, para os alunos que moram ali, conhecem o centro de São Elcio. Esses dias há um tempo atrás eu passando em frente ao centro de Umbanda, e ele trazia a seguinte inscrição, não sei se ainda está lá, a Umbanda cura através de Jesus. Então você vê claramente que é um sincretismo religioso onde duas religiões se encontram ali e acabam coabitando, digamos assim, culturalmente dizendo. O outro pilar é o exército. Então qualquer sistema de governo, qualquer governo implantado, ele tem um dos pilares, é o exército. Não é diferente em qualquer região do mundo, em qualquer tempo histórico. A gente vai ver que mudança de governo está relacionada ao exército. Não foi diferente essa mudança de governo que tivemos do Império para a República, foi o exército que fez. Então é um dos pilares, com certeza é. Se o governador, o governante, melhor dizendo, ele tem o apoio do exército, ele tem um dos pilares dele bem sólidos, e é um dos mais sólidos, digamos assim. E o outro pilar é o pilar da escravidão. Tá ali, se você perceber, você tem uma corrente desse último pilar ligando a figura de um escravo, e tem uma pessoa ali querendo cortar o pilar. É a figura do Mauá, e ele era contra a escravidão, porque a escravidão, de certa forma, milita contra a industrialização. Você precisa de mão de obra, e a mão de obra do período do Império, a grande
a grande parte da população, da força de trabalho está relacionada à escravidão. E isso é prejudicial a qualquer um que pretenda abrir um negócio, uma empresa, num país onde a escravidão é a maior parte da mão de obra. E Mauá era contra, ele achava que isso era um atraso do país e atrapalhava os planos dele, inclusive, como empresário, como visionário, como empreendedor. Mas não foi só ele, não foi só a figura do Mauá que fez essa coluna cair. A gente vai ver aí que outras questões relacionadas à escravidão vão aparecer. Bom, vamos prosseguir. Pois bem, dessa figura, desses pilares que nós vimos, esses 3 pilares que simbolizavam a igreja, simbolizavam o exército e a questão da escravidão, surgiram 3 problemas. Você vai ter aí a questão religiosa, o problema religioso que o Império vai enfrentar, perdão, a questão abolicionista e a questão militar. Gravou aí os 3 problemas? Não? Então vamos ver isso melhor. Então, aí está. Questões ou problemas, questão religiosa, questão abolicionista e a questão militar. Então vamos ver cada um deles para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A questão religiosa. Contexto. Então, a igreja estava ligada ao Estado. A igreja atrelada ao Estado por 2 sistemas criados entre essas 2 instituições, o Império Brasileiro e a Igreja de Roma, a Igreja Católica. Padroado e beneplácito. Obviamente que nós não sabemos o que é isso, nós vamos dar uma olhada com mais propriedade. Padroado. União da Igreja e do Estado. Então, essa união que eu tenho falado, a igreja era confessional, ou melhor, o Estado era confessional, e partindo desse princípio, muitas práticas religiosas e muitos assuntos relacionados à política do Império estavam juntos, ligados. Então, somente os católicos poderiam assumir cargos públicos. Olha só, você vê que a igreja e o Estado unidos, juntos numa questão política. Só católicos poderiam assumir cargos públicos. Então, parafraseando, se você hoje fosse assumir um cargo de auxiliar administrativo em um órgão público, você deveria confessar a religião católica, senão você não conseguiria. Outro ponto, somente os templos católicos poderiam ser públicos. Então, é aquilo que você chama de igreja, templo católico. Só a igreja católica poderia fazer aquela construção que nós entendemos como igreja e expô-la publicamente, fazer a propaganda dessa religião. As outras religiões poderiam sim cultuar os seus deuses, digamos assim, fazer as suas práticas, os seus ritos, porém não poderiam ser feitos em locais públicos. Deveria ser em uma casa em particular, sem que o público externo tivesse ciência daquilo, que aquilo estivesse acontecendo. Em uma casa lá, o culto, a cerimônia espírita, do candomblé, da umbanda, poderia acontecer. Porém, formalmente havia liberdade religiosa. É isso que eu estou dizendo. Formalmente havia liberdade religiosa, você poderia cultuar o seu Deus, porém, não de forma pública. Outro ponto, o monarca era o chefe da Igreja Católica Brasileira, e não o Papa. Então ele era o chefe, ele era delegado pelo Papa, ele tinha essa autoridade dada pelo Papa, dele coordenar os eventos da Igreja Católica no Brasil, no país. Ele que mandava na igreja, obviamente com o aval do Papa, com o consentimento do Papa, ele não ia fazer nada, até então, que contrariasse os desígnios do Papa, as bulas papais e tudo mais. Beneplácito. O que seria o beneplácito? O imperador consagrava os bispos. Então, a cerimônia que você vê de consagração, às vezes, de um bispo, para quem é católico, está acostumado com isso, ou melhor, de um padre, a consagração de um padre, isso tinha que ter a presença do imperador. Ele presidia essa cerimônia. Outro ponto, o imperador poderia conceder títulos de nobreza.
Então, quando você ouve falar a expressão Barão de Mauá, esse barão é um título de nobreza concedido pelo imperador. Era só ele que dava, né? A Assembleia Nacional não tinha autoridade para a concessão de títulos, mas poderia indicar, sugerir quem deveria, ou quem poderia, ou quem era digno de receber um título de nobreza. Mas era o imperador que tinha essa autoridade, né? Prossigamos, então. Bula Syllabus, Papa Pio IX. Olha o problema surgindo aí. Aqui surge o problema. Olha só o que diz essa bula. Maçons. O Papa não queria vínculo de clérigos ou religiosos ou o pessoal da igreja, os padres e bispos, com a maçonaria. A maçonaria, para quem não conhece, é uma instituição que não se declara religiosa, não se declara como religião, que está no mundo inteiro, já estava naquela época, né? Maçom é uma palavra francesa que quer dizer pedreiro, aquele que constrói casas e tudo mais. Foi a primeira reunião feita, foi com essa classe de pessoas, desses trabalhadores, esse nome ficou. E o grande problema é que participar dessa, digamos assim, dessa instituição, dessa reunião dessas pessoas, feria alguns princípios do cristianismo. Porque no decorrer da carreira, da caminhada da pessoa dentro da maçonaria, existem procedimentos, ritos, digamos assim, que são secretos. A pessoa não pode dizer o que aconteceu. Então imagina isso diante de uma autoridade cristã, em que, por exemplo, o Papa ou um bispo que tenha na sua comunidade, na sua paróquia, digamos assim, na sua diocese, se um bispo tem na sua diocese um padre maçom, e ele frequentando a maçonaria, um dia ele passa por um rito e o bispo pergunta a ele, como é que foi lá na maçonaria? Ele falou, eu não posso falar porque é segredo. E não se sabe o que ocorre lá dentro, ele não pode contar para ninguém. E isso fere alguns princípios cristãos. Você não pode haver segredo entre um papa e um bispo, não pode haver segredo entre um bispo e seus subordinados, né, porque fere os princípios do cristianismo e coloca até a maçonaria acima do cristianismo. Se ele é um padre, se ele é um bispo, ele não poderia tomar esse posicionamento. Isso levou ao Papa a entender que não seria bom que um cristão, principalmente os seus padres e bispos, fazerem parte da maçonaria. E ele ele manda expulsar da igreja esses padres, esses bispos que são maçons. Ou você larga a maçonaria, ou você larga o cristianismo. Ele deu um ultimato para os padres, para os bispos. E Dom Pedro, o grande problema é que Dom Pedro era da maçonaria, Dom Pedro II da maçonaria. E ele proíbe tal determinação no Brasil. Então, os bispos não poderiam excomungar, os bispos do Brasil não poderiam excomungar os padres que eram maçons. Dom Pedro proibiu. Como ele é o chefe da igreja, ele proibiu. O que ocorre? 2 bispos de Olinda e Belém, eles descumprem o imperador e são presos, né? Eles expulsam alguns padres que fazem parte da maçonaria, são presos. Isso gera um dissabor, um mal-estar entre o Papa e o imperador. Então isso aí é o problema, digamos assim, a questão religiosa que surgiu. Prossigamos. Essa nós já vimos. A questão abolicionista. Abolição. Ao longo, né, da segunda metade do século, né, do século XIX, 1850 para frente, o movimento abolicionista começa a aumentar. Por que essa data? Por que surge nessa data, 1850? É justamente quando a Inglaterra começa a pressionar os países escravistas a deixarem a escravidão. Então, a Inglaterra foi a primeira nação a se industrializar e ela precisava de outras nações, precisava que outras localidades se transformassem também em capitalista. Eu lembro, o capitalismo depende
depende de mão de obra assalariada. Escravo não consome, escravo não tem salário. Então começa uma pressão da Inglaterra e isso começa a impactar o Brasil. As leis abolicionistas começam a surgir, a pressão abolicionista começa a surgir. Então tem ali a pressão dos britânicos, fim do tráfico internacional, início do tráfico interprovincial, acabou o tráfico da África para o Brasil, você começa com um tráfico de escravos dentro do próprio Brasil. Das províncias brasileiras começam a fazer o tráfico de escravos em função de um reajuste da mão de obra escrava dentro do Império. Estímulo a política de imigração. E aí começam a entrar imigrantes para o Brasil. Vários imigrantes de outras nações começam a vir para cá em função das restrições que nós temos, ou que nós viríamos a ter, com relação à mão de obra escrava. Então vem italiano, vem asiáticos, trabalhar aqui, né, com o objetivo de substituir a mão de obra escrava. Todos os filhos de escravos eram livres. A lei do ventre livre vai falar isso, né? Os filhos de escravos deveriam ser livres. Nasceu, ele tinha a sua liberdade, mas porém, se você pensar por outro lado, isso é um pouquinho, digamos assim, uma lei para inglês ver por quê. Por que essa lei não funcionava muito? O escravo não tinha muito filho. Então você pensar hoje, em tempos atuais, em uma gestação altamente complicada. O escravo veio para trabalhar. Então a mão de obra escrava, ela não se reproduzia de uma forma muito eficaz, digamos assim. A taxa de natalidade da mão de obra escrava não era muito alta. Então aquela criança, ela deveria ser livre. E outro problema também, essa liberdade entre aspas, porque se nasceu, a liberdade só viria, se não me engano, depois de 18 anos, depois que aquele que nasceu, entre aspas, livres, trabalhasse para poder pagar sua liberdade. Então ele não era exatamente livre no momento que ele nascia. Ele tinha um tempo ali que ele tinha que ficar trabalhando em função de pagar sua liberdade. Era mais ou menos isso. Isso não deu muito certo, porém era mais um passo na direção do fim da escravidão. A lei dos sexagenários. Olha só, nós já vimos o problema daquele que nasce livre, entre aspas. E agora surge uma outra lei, a lei dos sexagenários. Só tem um problema. O idoso já não serve mais para nada. Me desculpe aqui falar dessas formas, nós estamos falando da escravidão, nós estamos falando de um período em que o escravo ele só tinha valor quando ele tinha força para trabalhar. Então, se você colocar um idoso aí na condição de escravo, para que ele serviria? Hoje, os idosos, com todo o cuidado, com todo o tratamento que nós temos com ele tem diversas limitações quando ele atinge determinada idade. Isso, na verdade, era uma forma, ou seria até uma forma, do dono do escravo se livrar de um problema, de um idoso para cuidar. Ele vai ser livre, mas também porque ele não consegue mais trabalhar. Então, essas leis que vão surgindo a partir de 1850, elas não têm tanta eficácia assim, porém são passos em direção ao fim da escravidão. A Lei Áurea. Né? Aqui, não sei se você percebeu aqui, deixa eu tentar mexer aqui, a gargalhada nacional. É justamente falando dessa lei aqui, sexagenários. Por quê? Porque o idoso já não trabalhava mesmo. Né? Me desculpe o termo, mas não servia muito os interesses do seu senhor. Então eles queriam era mandar embora, se livrar do idoso. A Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, estabelece o fim da escravidão. Né? E isso gera um problema. Por que a questão abolicionista gerou um problema para o imperador? Se parte de uma lei imperial, o fim da escravidão, aqueles que são donos de escravos se sentiriam prejudicados com relação a essa lei. E isso colocou um mal-estar agora, o imperador vai ter um mal-estar entre os produtores rurais, que têm escravos, e o império. Essas pessoas não vão ficar muito contentes em perder sua mão de obra. Já vinha
alguns já vinham se antecipando a essa questão, a esse fato, com a imigração, trazendo o imigrante europeu para o Brasil para substituir a mão de obra. Isso custava caro. Isso era mais um gasto que o dono de escravo, ou o empresário, ou o produtor rural ia ter, e eles queriam imputar essa conta ao imperador. Essa lei realmente gerou mais um mal-estar com relação à economia do país e o Império Brasileiro. Bom, vejamos. O golpe republicano de 1889. Vamos falar da questão militar agora. Em síntese, o que aconteceu? A Guerra do Paraguai, que aconteceu lá em 64 a 70, 1864 a 1870, foi uma guerra, se você contar aí, são 6 anos. Essa guerra, ela ceifou muitas vidas, era uma guerra extremamente violenta. Você imaginar uma guerra de soldados, frente a frente, cada um com uma foice na mão, com uma espada na mão, 100, 200 soldados de um lado, 100, 200 soldados de outro. Quando eles entrarem em contato, a maioria morre. Então, ceifava muitas vidas. E a demanda por soldados era muito grande. A gente está falando de 6 anos de guerra. Se a gente estudar essa guerra com mais propriedade, nós veremos que o Paraguai quase faliu como nação. Praticamente os homens do Paraguai, em idade, sexo masculino, em idade adulta, desapareceram nessa guerra. Isso causou um trauma tremendo para aquele país. Por outro lado, o Brasil, que tinha um contingente bem maior, sentiu também essa demanda de soldados, de guerreiros para ir para frente de batalha, e chega um ponto, determinado ponto, que eles começam a lançar mão do escravo para ir para frente de batalha. Uma das questões relacionadas a isso, que envolve o imperador, é ele prometer ao escravo a liberdade caso ele consiga sobreviver à guerra, caso ele retorne da guerra. Obviamente que o risco de morrer era grande, porém havia essa promessa. E quando esses escravos retornam, eles não têm essa promessa cumprida pelo imperador. Olha o problema surgindo. Ele já causou um mal-estar entre ele e os donos de escravos, porque ele tirou o escravo da fazenda para poder ir para a guerra. E agora ele está causando um mal-estar não só com o escravo, que ele deixou de cumprir a promessa, ele está causando um mal-estar com o comandante desse soldado escravo. Porque, na verdade, o comandante também, os generais, os oficiais, os sargentos também acreditaram nessa promessa. E eles estimulavam os escravos a irem à frente e vencerem a batalha e lutar em função de garantirem a liberdade dele. E quando eles voltam, acabam voltando para as senzalas. E a moral, a palavra do comandante é que cai por terra. Ele é desmoralizado. Os oficiais do exército foram desmoralizados pelo imperador não cumprir essa promessa. E eles acabam assumindo também, levantando também a bandeira do abolicionismo. É aí que o exército entra nessa guerra do fim da escravidão. Bom, são esses pontos que nós temos aí como problemáticas, como problemas que o Estado imperial enfrentou e que vão levar ao fim do Império do Brasil. Vamos recapitular um pouquinho. Nós temos 3 problemas relacionados a ele, ao Império. Nós temos a questão religiosa, então foi um problema entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro. A questão abolicionista, que era uma pressão imensa sobre o Império Brasileiro para que fosse feito o fim da escravidão, decretado o fim da escravidão. E a questão militar, né, também relacionada à questão abolicionista, porém, os militares, eles, de certa forma, tinham um propósito específico, achavam também que a escravidão era um empecilho ao desenvolvimento do país. Então são 3 questões que vão levar ao fim do Império. Eu espero que você tenha entendido isso. Tem outras literaturas falando sobre esse assunto, se intere delas, para que você entenda e grave essas... Entenda, não grave não, mas entenda o que aconteceu nesse período que veio a gerar a mudança de sistema no nosso país. Bom, vamos para outra fase agora.
Então, nós estudamos aí as questões que levaram o Império ao fim e dando início aí à República. Eu tenho uma atividade para que possamos aí pensar sobre esse assunto, para fazermos juntos. Para o terceiro ano, seria o seguinte: qual dessas três questões mais pesou para o fim do Império Brasileiro? Então, qual delas? Foi a questão militar? Foi a questão abolicionista? Ou foi a questão religiosa? O que você acha? Pensa direitinho, procure textos, outras aulas sobre isso e escolha uma dessas três. Porém, você tem que dizer por quê. Por que você escolheu determinada questão? E aí você vai justificar a sua resposta com as suas palavras. Eu lembro com as suas palavras. Nós já conversamos sobre isso na aula. É aquele trabalhinho que nós fazemos de 5 a 10 linhas, a sua resposta. Você vai colocar isso no seu caderno, faça no seu caderno. Nós vamos corrigir essa questão quando as aulas retornarem. Então, repetindo, qual dessas questões, a questão militar, religiosa e abolicionista, qual delas teve maior peso para o fim do Império Brasileiro? E aí você faz um texto pequeno, justificando a sua resposta, a sua escolha, de 5 a 10 linhas. Isso é a título de avaliação também. Uma atividade que está valendo ponto. Não sei quanto, como normalmente me perguntam, professor, quanto vale? Eu não sei. E a gente vai julgar isso quando nós voltarmos aí às nossas aulas. Ok? Para o nono ano agora, o que eu queria para o nono ano? Você tão somente vai me fazer um resumo dessas três questões. Então você pega o seu caderno e faça um resumo do que foi a questão religiosa, o que foi a questão abolicionista e o que foi a questão militar do fim do Império Brasileiro. A mesma coisa, deixa no seu caderno. Isso é a título de avaliação. Quando nós voltarmos à aula presencial, nós vamos recolher esses trabalhos, avaliar esses trabalhos. Isso vai compor a sua nota. Pode ser do primeiro bimestre, pode ser do primeiro e do segundo. Então faça e mantenha lá. Eu lembro, não é para fazer no retorno das aulas, é para fazer não é para fazer no retorno das aulas presenciais, é para fazer durante as aulas online, aula virtual. Então, essa é a nossa aula de hoje, nosso material de hoje. Estude, procure outras fontes, outras aulas também sobre esse assunto e aguarde a nossa próxima aula aí online, nossa próxima atividade online. Um abraço.